você acaba vendo ali alguns jovens que não estão tão comprometidos em estar buscando agir com excelência. A gente sabe que no mercado de trabalho tem toda uma competitividade e tudo mais, e existe essa dificuldade de encontrar hoje pessoas que queiram assumir posições dentro das empresas com realmente comprometimento. E a nossa juventude, ela é uma fase decisora em nossas vidas. A nossa juventude, ela vai determinar o curso que a gente vai ter na nossa velhice. E a forma como nós se portamos hoje, ou nos comprometemos hoje, nós colheremos frutos lá na frente. E hoje em dia eu vejo e começo a perceber alguns jovens que não se comprometem. Isso é uma mudança geracional que acaba não se comprometendo como a geração passada. E o que Deus esteve falando comigo é que nós devemos buscar assumir esse comprometimento de excelência com aquilo que o Senhor nos entregou. E, primeiro de tudo, eu sei que vocês são jovens comprometidos. Eu falo de uma maneira geral, como hoje está o mundo afora. Mas, o primeiro de tudo, na nossa formação da nossa juventude, nós devemos ter bastante cuidado quanto ao que nós estamos tendo ali à nossa volta, ao que estamos consumindo e ao que estamos tendo ali em nossos pensamentos. Sabe? Lá em Provérbios 23, no versículo 7, fala que como imagina a alma, assim você é. Então, o nosso pensamento, ele tem poder de transformar a nossa vida ali para ter uma vida que seja positiva ou uma vida que seja ali mais pessimista. Tudo está ali dentro do nosso coração, dos nossos pensamentos. E por isso nós devemos blindar esses pensamentos negativos que estão à nossa volta. Sei que vocês já, com certeza, já tiveram ali ao lado de algumas pessoas que, ao chegar, aquelas pessoas, elas vêm com conversas tão negativas, direto e aí, como foi teu dia? Não, foi péssimo. Meu dia hoje não prestou para nada. E aí aquele clima já começa a lhe consumir. Porque aquele pensamento negativo daquela pessoa vai levar ela a só realmente estar tendo uma vida difícil mais na frente. Mas quando ela passa a ter pensamentos transformados, declarando ali a palavra de Deus sobre a vida dela, ela começa a agir realmente com excelência. E para começar aqui falando um pouco mais sobre o que Deus trouxe como palavra para esse momento, queria que vocês abrissem a Bíblia, lá no livro de 1 João, na carta de 1 João, no capítulo 2, versículo 14. Amém? Na televisão está aparecendo aqui também. E lá no livro de 1 João, capítulo 2, versículo 14, vai falar assim: Filhinhos, eu escrevi a vocês porque conhecem o Pai. Pais, eu escrevi a vocês porque conhecem aqueles que é desde o princípio. Jovens, eu escrevi a vocês porque são fortes. A palavra de Deus permanece em vocês e vocês venceram o maligno. Vamos todos repetir esse final que fala o seguinte: Jovens, eu escrevi a vocês porque são fortes. A palavra de Deus permanece em vocês e vocês venceram o maligno. Você pode dar uma glória a Deus? Na nossa juventude, a Bíblia sempre vai falar que nela nós temos ali a força, porque nós temos todo o vigor, nós temos toda essa energia. E na nossa juventude nós tomamos algumas decisões ali em nossa vida que são importantes para as nossas vidas. A primeira delas é quando a gente reconhece o Senhor como o único Senhor e Salvador de nossas vidas. Isso aí muda totalmente o curso da nossa história. E a segunda é quando nós assumimos o papel de uma família, né? Quando ali nós nos casamos. E ali toma todo o curso da nossa família
na nossa vida, porque as coisas vão mudando, as realidades vão se transformando. Mas enquanto nós estamos na juventude, nesse tempo, com todo esse vigor, nós temos a força, assim como diz aqui em 1 João, que somos fortes. E é nesse momento que nós precisamos construir a nossa base. É nesse momento onde nós precisamos assumir o comprometimento da palavra de Deus, assumir o comprometimento enquanto jovens, para que nós possamos manifestar a glória do Pai. E falando um pouco mais desse comprometimento, nós passamos por várias coisas na nossa vida, né? Eu já contei meu testemunho aqui para muitos de vocês, né? Dentro dali dos cultos de jovens, ou até mesmo dentro dos discipulados com os meninos. E na minha vida foi uma trajetória onde eu fui construindo realmente esse comprometimento, né? Sempre eu tive em minha mente que onde eu estivesse inserido ali, eu tinha que fazer o meu melhor, porque eu não estaria fazendo ali para os homens, mas eu estaria fazendo ali realmente para Deus. E esse comprometimento, ele vai além do que você está no seu trabalho, ele vai além de você estar no ambiente da igreja, ou estar até mesmo no seu lar, seja onde for. Esse comprometimento, ele tem que estar assumido dentro de você, para que você possa assumir esse lugar que o Senhor colocou para você. Amém? Eu creio que Deus, ele tem derramado uma unção sobre a vida de cada um. E essa unção, eu creio que vocês irão manifestar ela. Eu sei que o Senhor já derramou autoridade sobre a vida de vocês. E vocês têm a força para realmente desbravar com esse mundo, para que a gente possa realmente levar a palavra do Senhor e cumprir com o ID, né? E para isso, nós precisamos nos posicionar. Para isso, nós precisamos assumir um lugar onde nós estamos posicionados em Deus. Posicionados para que nós possamos cumprir com o que Ele já nos entregou. Amém? E aqui, lá no versículo 14, fala o seguinte, que nós já vencemos o maligno com a palavra de Deus. Com a palavra de Deus foi que nós vencemos o maligno. E essa palavra, ela está em nós. Essa palavra, ela está dentro de nós. E com a mesma palavra que está dentro de nós, é que nós vamos conseguir superar os desafios. Sabe? Na Bíblia eu acho muito massa, porque eu vejo aquelas histórias que aconteceram com o rei Davi, que ele era uma pessoa totalmente incapaz ali de assumir aquela posição aos olhos de pessoas. Ele não tinha estrutura para assumir aquela posição de reinado. Mas o Senhor, Ele não escolhe aquelas pessoas que são mais capacitadas. Ele capacita os que são escolhidos. E Davi, mesmo estando por trás da malhada, o Senhor foi vendo o comprometimento e o zelo que Davi tinha. E Davi, ele foi assumindo a posição aos poucos. Mas Davi, ele precisou se posicionar. Davi, ele precisou muitas das vezes ser forte para enfrentar os desafios que surgiram na vida dele. E assim também somos nós. Na nossa vida, eu pergunto aqui a vocês, tenho certeza que todos vocês enfrentam desafios nos dias a dias. E é com a palavra de Deus que nós vamos vencer esse desafio. Jesus, ele quando esteve ali no deserto, quando o inimigo foi tentar ele, que ele estava naquele jejum e no seu deserto, e o inimigo chegou até ele para poder tentar. Só que ele estava firme com a palavra. E aquela palavra veio, enquanto o inimigo lançava a palavra sobre ele, usando ele contra a própria palavra, ele se defendia com a palavra que Deus revelava ali no seu coração. E ele venceu declarando as palavras. E que assim também sejamos nós nos dias maus. Sabe? E a palavra, ela tem um poder de transformar a vida. Ela tem poder de transformar histórias. Mas para isso nós precisamos estar firmemente convictos de que a palavra que sai no nosso coração, ela está saindo realmente ali para atingir aquele objetivo como uma flecha. E para isso nós precisamos acrescentar um nível a mais de fé em nossa vida. Sabe? A fé, ela é algo que você não vê,
mas que você traz à existência aquilo que você está acreditando em você. E quando você junta a palavra com a fé, meu irmão, isso tem um impacto totalmente diferente para mudar destinos. Isso tem totalmente diferente para mudar rotinas ali no seu dia a dia, seja no seu ambiente de trabalho, seja no ambiente da sua escola. Ao você declarar uma palavra, a transformação, você não vê ali visivelmente, mas aquela transformação já começou a acontecer nos corações, porque é o Senhor quem vai quebrantando. A partir do momento que você apresenta ao Senhor, Ele se encarrega de cuidar daquilo. E sendo a sua vontade, assim Ele faz. Lá em Hebreus 11 vai falar um pouco mais sobre essa fé, sobre o nível de fé. Você pode dar uma olhada depois. Mas através das palavras declaradas em nossa vida, a gente é capaz de vencer esses desafios. Amém? Mas para isso, nós precisamos ter uma atitude de escolher todos os dias, dizer sim para Deus e não para as nossas próprias escolhas. Porque a transformação que Deus traz na vida de uma pessoa, a partir do momento que Ele passa a habitar nela, não tem como mais aquela pessoa permanecer a mesma. O que resta é apenas seu companheiro de viagem, chamado corpo. E aí vai depender de você, se você vai querer fazer a vontade que é do seu corpo, do seu companheiro de viagem, enquanto você está aqui na terra, ou a vontade do Pai. E por isso nós precisamos alimentar cada dia mais da presença do Senhor, da palavra dEle. E essa atitude que nós precisamos ter é justamente para que a gente possa usar a autoridade que o Senhor colocou dentro de nós. Porque eu acredito que muitos de vocês já receberam palavras, muitos de vocês já pediram tanto ao Senhor para ser tocado, e eu sei que vocês já foram tocados pelo Senhor. Eu sei que vocês, a cada culto que vem com o coração quebrantado, porque vocês querem que o Senhor faça mais uma vez na vida de vocês. Mas chegou o momento de você começar a se posicionar para agir e ter a atitude que o Senhor vai levar você a ter. Para que você se comprometa com aquilo que o Senhor derramou na sua vida e que você comece a usar a autoridade que o Senhor já derramou sobre você. No 1 João ainda, no capítulo 2, vai falar, lá no versículo 26, no 27, vai falar o seguinte: quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês. E não precisa que alguém os ensine, mas com a unção dele recebida, que é verdadeira e não falsa, os ensina acerca de todas as coisas. E permanecem nele como ele os ensinou. Amém? Então, veja só. A partir do momento que Deus ele derrama a unção sobre sua vida, resta você se posicionar para que você faça com que aquilo aconteça. E eu creio que aqui tem jovens que transformarão vidas. Aqui tem jovens que realmente estarão curando, jovens que estarão levando a palavra do Senhor a todos os cantos dessa terra. E eu sei que vocês manifestarão a glória do Pai. Amém? Deu glória a Deus. E é muito engraçado essa parte aí, quando eu li, né? Eu fiquei fazendo uma reflexão para mim mesmo e fazendo uma autoanálise de quando eu estava pedindo a Deus, e parecia uma coisa, porque eu pedi a Deus, aí Deus, Ele derramava aquilo sobre mim, e eu ficava sempre no mesmo lugar, porque eu pensava que não havia nada feito ali em minha vida, com aquele toque do Senhor. Aumenta só um pouquinho aí esse fundo, por favor. E eu pensava que a transformação do Senhor, Ele não tinha chegado ali totalmente na minha vida. Eu acreditava naquela unção que eu havia recebido, só que era como se eu ficasse andando em círculo, sabe? Pedindo sempre a mesma coisa ao Senhor, quando o Senhor já tinha me entregue aquilo. E a partir do momento que eu tive o entendimento que o Senhor, Ele já tinha me entregue, eu passei a assumir essa responsabilidade e esse comprometimento para quê? Para que eu fizesse realmente o uso da autoridade que o Senhor tinha colocado em minha vida. E hoje eu quero trazer essa palavra de despertar sobre a sua vida, para que você tenha um entendimento de que o Senhor, Ele conta com você, e que a partir de hoje você saia daqui tendo um entendimento e tendo a autoridade
da unção que o Senhor já derramou sobre sua vida. Amém? E eu tenho uma posição no meu trabalho. Lá eu sou encarregado do setor de desenvolvimento de sistemas. E eu encontro muitos amigos à minha volta, na faculdade, quando eu vou fazer alguma palestra. E eu sempre fico prestando atenção naqueles jovens, naquelas pessoas. E é tão engraçado que um dia, enquanto eu fui lá em Jardim, eu estava levando ali, fazendo uma palestra sobre a minha área. E chegou um dia um momento que eu tinha aberto para perguntas, né? E quando eu já estava saindo, um dos jovens que estava lá atrás pegou e disse assim: "Ei, eu quero fazer uma pergunta." Eu disse: "Pois faça." Aí ele: "Você é cristão?" E aí eu fiquei pensando assim, eu disse: "Meu Deus, mas eu vim aqui falar sobre a minha área, trazer essa palestra, e como é que ele percebeu isso?" E Deus, ele começou a falar comigo, e eu tive que aproveitar aquela oportunidade que o Senhor me deu. Eu não desperdicei e comecei a falar de Jesus para aquelas pessoas. E ao final, naquele colégio, eu perguntei quem queria realmente receber aquele Jesus que tinha transformado a minha vida. E 25 daqueles jovens se levantaram e vieram até a frente para receber a lei do Senhor. Então assim, mas isso não é para a glória ou honrar a mim mesmo. Não, pelo contrário, é para honrar e glorificar a Deus. Porque um dia eu declarei, enquanto cantavam aquele louvor: "Eu te dou os meus ombros para carregar a tua glória. E por onde eu passar, que eu manifeste a sua glória, Senhor." E a palavra, ela tem um poder de transformar, como eu falei para vocês. E naquele dia foi tendo a transformação dentro de mim. E a partir daquele dia, realmente, por onde eu estive passando, a glória do Senhor foi transformada. E o Senhor, muitas das vezes, quando Ele tem um plano ali na nossa vida, a gente às vezes fica ali: "Não, Deus, eu sei que o Senhor me entregou, eu sei que vai ter o tempo para que eu possa estar cumprindo com o que o Senhor me chamou para fazer." Só que muitas das vezes o Senhor nos dá um empurrão, como nesse dia eu recebi. E a partir daquele dia eu fui realmente assim sendo impactado, porque onde eu chego, começo a conversar com as pessoas, seja em qual for o assunto, finaliza sempre no mesmo assunto. Finaliza sempre falando de Jesus. Finaliza sempre as pessoas querendo mais, querendo ali, querendo saber mais de Jesus, querendo: "Murilo, mas como é isso aqui? Me explica isso daqui." Cara, eu preciso de uma oração, vem aqui, fala comigo. E eu vejo realmente essa autoridade que o Senhor derramou sobre minha vida. Mas eu falo assim, trazendo um exemplo, porque fica mais fácil da gente poder entender. Mas sobre vocês, o Senhor já entregou também essa autoridade. O Senhor também, Ele já lançou sobre os seus corações sementes para que vocês deem bons frutos. Assim como nós declaramos no início, vocês são terrenos férteis. As sementes que são lançadas nos seus corações, elas não são sementes que não são frutíferas. Elas não são sementes que elas vão ali apenas ser lançadas e que elas vão acabar cedo. Mas elas são sementes que elas vão crescendo. E no tempo certo elas dão seus frutos a 30, a 60 e a 100 por um. Amém? E em meio a isso, é engraçado porque as palavras, como eu falei, ela tem o poder tanto de influenciar para o bem, como também para o mal. E aí eu fui lendo a Bíblia, paginando ali, e Deus falando comigo. E eu vi uma palavra que está lá em Mateus 21:11, que Jesus, ele estava andando com seus discípulos, e ali ele estava com fome. E ele viu uma figueira assim, e ao se aproximar dela, ele viu que ela não tinha frutos. Coloca aí, por favor. Mateus 21:11. E ao se aproximar, 11. Falta um. É Mateus 21:18, desculpa. Que nem eu mesmo entendo aqui minha letra. Perdão aí. E vai falar o seguinte: veja só o poder que tem a palavra. O poder que tem a palavra quando ela sai da nossa boca.
a figueira seca. E de manhã cedo, quando voltava para a cidade, Jesus teve fome. Vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas nada encontrou, a não ser folhas. Então lhe disse: nunca mais dê fruto. E imediatamente a árvore secou. E ao verem isso, os discípulos ficaram espantados e perguntaram: como a figueira secou tão depressa? E Jesus respondeu: eu asseguro que se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a este monte: levante-se e atire-se ao mar, e assim será feito. E tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Amém? E veja aqui, Jesus, ele estava caminhando ali com seus discípulos, e ao chegar à frente a essa figueira, ele não viu ali ela dando aqueles frutos, e ele disse: nunca mais dê frutos. E aquela figueira, ela passou a secar. E quando nós passamos a entender o poder que há a palavra, nós podemos declarar: monte se mova, e aquele monte ele se moverá e será lançado ao mar, assim como diz aqui a palavra do Senhor. Amém? E se você crê, meu irmão, dê um glória a Deus. E eu volto a dizer: jovens, sois fortes. O Senhor, ele nos entrega responsabilidades, mas nós precisamos agir plenamente com essa responsabilidade. Nós precisamos nos despertar para manifestar a glória do Senhor, pois a natureza criada aguarda com grande expectativa para que os filhos de Deus sejam manifestos. Então você que está aqui hoje, o Senhor trouxe porque você tem esse chamado dentro de você. O Senhor já chamou cada um de vocês, Ele já está entregando responsabilidades, e nós precisamos agir. Nós precisamos nos posicionar, porque há muito ao nosso redor. E como diz a palavra do Senhor: como ouvirão se não há quem pregue? E que nós possamos se levantar como jovens, valentes no Senhor. Que ao encontrarmos dificuldades, nós possamos declarar essas palavras que o Senhor nos disse, porque essas palavras, elas têm o poder de mover ali realmente as situações ao nosso redor. Que nós possamos usar a força que o Senhor nos deu em nossa juventude para construirmos uma base sólida, uma base onde nós estamos fincados na rocha eterna que é Jesus, e que nós não seremos abalados com uma tempestade que vier ali ao nosso redor. Amém? Em outras situações, Jesus ele também usou, como eu falei para vocês, da palavra. E esse é um grande ensinamento para nós, porque no dia a dia, muitas das vezes, como eu falei para vocês lá atrás, os nossos pensamentos, eles tentam nos prender. Porque o inimigo, quando ele vem para poder tentar nos paralisar, ele quer roubar nossas almas, e nossas almas representam as nossas emoções. E por isso ele quer atingir cada dia mais que nós venhamos ficar ali tristes, que nós venhamos ficar realmente paralisados com certas situações que acontecem ao nosso redor. Mas nós não podemos, conhecendo o tamanho do nosso Deus, se prender a isso, deixar ser levado com essa tristeza, ou seja, o desânimo, ou seja, o que for sobre sua vida. Meu irmão, você recebeu autoridade para você declarar com a palavra que montes se movam, e se você crer no seu coração, o Senhor estará movendo esses montes. O Senhor estará movendo a história da sua família. O Senhor estará movendo o ambiente do seu trabalho, e onde quer que você esteja. Você precisa se posicionar e assumir com responsabilidade, com comprometimento, o que o Senhor lhe entregou. Então usem a palavra de Deus que está escrita, para que vocês vençam o maligno, assim como diz aqui na palavra que eu li para vocês. Amém? Quantos aqui procuram cada dia mais ser incendiados pelo Senhor? Quantos aqui querem manifestar a glória do Senhor? Sabe, mas não é da boca para fora. É você realmente declarar isso sobre sua vida. Nós estamos em um ambiente onde nós não estamos jogando palavras fora.
Nós estamos em um ambiente onde essas palavras têm um poder sobre nossas vidas. Então, se você quer assumir esse lugar, essa posição no Senhor, diga com responsabilidade, com seriedade sobre você: Senhor, eu estou aqui para que o Senhor me use como o Senhor bem queres. Eu quero, Senhor, que o Senhor transforme a minha vida, para que eu possa transformar a vida de muitos. E eu sei que o Senhor já me entregou uma responsabilidade. E eu preciso assumir essa responsabilidade com seriedade, com comprometimento. E nós estamos aqui em poucos números, mas eu vejo jovens que irão impactar muitos números de pessoas, muitos jovens que estão ao seu redor, devido a esse comprometimento e zelo pela palavra do Senhor. Amém? E é incrível como Deus ele vem falando conosco. É incrível quando nós se posicionamos, como o Senhor ele vem nos levando dia após dia a assumir aquela responsabilidade, sabe? Muitas pessoas pensam que elas vão receber aquele chamado e a partir daquele momento elas começam já a exercer. Só que o que começou a exercer nela foi o preparo para que ela consiga assumir aquela posição. Nós vemos isso na história também com o rei Davi. Ele foi ali durante todo o seu período, quando ele estava sendo pastor, liderando ali aquelas ovelhas, no campo, quando apareciam os leões, quando apareciam os ursos, e ele com braveza enfrentavam esses gigantes que apareciam com ele, porque ele não temia e sabia quem era que estava com ele. E o Senhor ele vai nos preparando para assumir esse lugar de posição. E sabe, eu vejo muitos jovens que me procuram em busca de assumir uma posição em um trabalho. E são muitos mesmo, eu não falo só aqui da igreja, eu falo fora mesmo. Muitos me procuram, falam: Murilo, eu queria, cara, encontrar um trabalho, eu queria encontrar realmente ali um emprego. Mas sabe que o Senhor ele vai preparando você. O Senhor ele vai preparando para que você possa assumir essa posição. O rei Davi ele não chegou do dia para a noite a assumir a posição de rei. Ele teve um preparo para isso. E você pode pensar que está distante de você alcançar ali as promessas do Senhor, mas saiba que o Senhor está cuidando de tudo. Ele está se certificando, porque assim como diz lá em Provérbios, se consagrarmos o nosso plano ao Senhor, eles serão bem-sucedidos. E o Senhor então ele passa a se encarregar a cuidar desses nossos planos. Sabe, o Senhor ele não está esquecido de você. O Senhor ele lembra das promessas que ele tem à sua vida, e no tempo certo essas promessas serão cumpridas. Amém? Mas se posicione, meu irmão. Eu já falei aqui o que Deus tinha falado ao meu coração, mas eu quero aproveitar desse momento para orar por suas vidas. Eu quero aproveitar para que vocês possam receber realmente do Senhor esse avanço, porque eu sei que o Senhor irá avançar muitas áreas da vida de vocês, e que vocês estarão fluindo como ribeiros que correm ali nos rios. Dentro de vocês existem águas, que essas águas elas estão ali se preparando para que dentro de você flua, que dentro do seu interior fluam rios de águas vivas. E essas águas elas precisam fluir. E eu queria que você ficasse de pé. Amém? E eu quero orar pela vida de vocês. Quero pedir para que os